Pessoal, os fãs de guerreiras do K-pop não estão prontos para o que vem a seguir. Temos informações importantes, desde vazamentos iniciais da continuação até a verdade sobre a misteriosa quarta membro das Huntrix. Sim, as Huntrix sempre foram planejadas para ser um grupo de 4 meninas. E os rumores dizem que essa nova Hunter pode não se juntar a elas. Ela pode trair elas. Se prepare. Vamos analisar cada segredo que a continuação está escondendo. Vamos lá. Então, primeiro as coisas mais importantes. Vamos realmente ter uma continuação de Guerreiras do K-pop? Vamos lá. Isso é até pergunta? O filme não é só um sucesso. É o filme animado mais bem-sucedido da Netflix de todos os tempos, acumulando 210 milhões de visualizações e dominando os números de bilheteria. Basicamente, a resposta é sim e muito mais. Na verdade, a Netflix não está parando em apenas um. Os rumores dizem que podemos estar olhando para 2 continuações, talvez até uma trilogia completa. E se segura porque estão até brincando com a ideia de um curta-metragem. E espera, um musical ao vivo completo. Sim, as Huntrix na Broadway se apresentando ao vivo. Honestamente, já estou limpando minha agenda. Agora, para onde vai a história a partir daqui? Boa pergunta. Há 3 arcos de história rumoreados e suculentos para a continuação. E pode acreditar, o último vai absolutamente deixar sua boca aberta. História 1. As diretoras Maggie Kang e Chris Attelhans revelaram à Variety que Rumi ficou com a maior parte dos holofotes no primeiro filme simplesmente por limitações de tempo. Maggie revelou: escrevemos histórias de fundo para Zoe e Mira também, mas tivemos que cortá-las. Há tanto potencial inexplorado nessas histórias e deixamos muitas perguntas sem resposta de propósito. Tradução: a continuação tem garantia quase certa de mergulhar fundo em Zoe e Mira. Imagina isso. Zoe navegando pelos pais divorciados e crescendo entre a Coreia e os EUA, enquanto o passado escondido de Mira como criança problemática e uma infância potencialmente traumática é finalmente explorado. E não ignore Celine. Há até uma história de fundo deletada de Rumi e Celine sugerindo que ela pode ter tido parte na morte da mãe de Rumi. Que situação! Então sim, o próximo Guerreiras do K-pop não é só sobre batalhas e apresentações. É sobre histórias não contadas, segredos de família e reviravoltas sombrias que a Netflix mal arranhou a superfície no primeiro filme. Mas agora, vamos falar sobre o arco mais suculento de todos, a quarta membro das Huntrix. Fontes de dentro revelaram o chá. O primeiro filme não foi planejado para ficar sozinho. Foi cuidadosamente preparado para um grupo de 4 meninas estilo Blackpink. E se você prestar bastante atenção, os easter eggs estão em todo lugar. Comece com as cores características das meninas. Claro, o dourado perpassa todas as roupas delas como um acento unificador. Mas cada menina tem sua própria cor distinta. Rumi, branco, Zoe, azul, turquesa e Mira, preto. E nesse filme, nada é jamais aleatório. Cada escolha, cada tom, carrega significado. É aqui que fica muito intenso. Na mitologia sino-coreana, há 4 criaturas divinas, também chamadas as 4 bestas simbólicas. O tigre branco do oeste, o dragão azul do leste, a tartaruga negra do norte e o pássaro vermelho do sul, frequentemente chamado de Fênix. Rumi já está ligada ao tigre branco, tanto visualmente quanto narrativamente. Zoe. Sua postura de heroína, segurando 6 lâminas, 3 em cada mão, espelha a postura com garras do dragão azul. Mira, seu exterior durão e blindado, e aquela discreta ombreia preta sugerem uma carapaça ecoando a tartaruga negra, o que deixa apenas um guardião faltando, o pássaro vermelho, a Fênix. E aqui está a teoria que está esquentando. A quarta membro representando a Fênix deve chegar na continuação, e fica ainda mais interessante. Os rumores dizem que ela pode ser uma idol estrangeira, assim como Lisa do Blackpink, que trouxe um toque global ao grupo. É uma homenagem perfeita. O primeiro trio das Huntrix ancora a história no simbolismo tradicional do K-pop. Mas a quarta membro é uma referência a como o K-pop moderno evoluiu, misturando cultura, mitologia e influência global em um só. Junte tudo e de repente as Huntrix não são só uma banda. São uma história cuidadosamente orquestrada, inspirada em mitos com espaço para uma última adição explosiva. É aqui que as coisas ficam intensas. Nos storyboards originais compartilhados pelos criadores, há um flashback que foi cortado do filme final, e ele muda tudo o que pensávamos saber sobre Rumi. Acontece que o pai dela não era algum monstro cruel. Era um demônio gentil, alguém que genuinamente amava a mãe de Rumi. O amor deles era real, mas proibido. E quando Celine descobriu, ela não apenas desaprovou, ela o eliminou. Brutal, chocante, uma reviravolta clássica de guerreiras do K-pop.
Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Naqueles rascunhos iniciais, a mãe de Rumi não teve só um bebê. Ela teve dois. Um é, claro, Rumi. Mas o segundo, mesmo dia, mesmos pais, mesmo berço. Há só uma resposta que faz sentido. Uma irmã gêmea. Há até uma foto de storyboard cortada do corte final, mostrando todos os quatro juntos. A mãe de Rumi, o pai demônio, o bebê e um segundo bebê bem ao lado dela. Os criadores decidiram deletar o flashback. Por quê? Porque introduzir Selene como vilã completa e uma gêmea secreta teria explodido a história, tirando o foco do arco presente de Rumi. Mas agora que sabemos dessa camada escondida, uma pergunta se recusa a nos deixar. Onde está a irmã gêmea de Rumi agora? Aqui está a parte que realmente te deixa com calafrios. Pessoas de dentro dizem que o segredo real está escondido nos storyboards originais. Olhe de perto. Um dos bebês tem olhos amarelos, assim como o pai demônio. Isso não é um detalhe aleatório. Aquele bebê não era humano. Aquele bebê também era um demônio. Pensa bem. Selene já eliminou o pai de Rumi porque ele era um demônio. Então ela tentou fazer o mesmo com a gêmea demônia? E aqui está a reviravolta. A gêmea sobreviveu. Ela escapou da fúria de Selene e tem se escondido à vista de todos esse tempo todo. O que significa que quando a gêmea finalmente voltar, ela não é só qualquer personagem. Ela é uma força que poderia reescrever tudo o que pensávamos saber sobre as Huntrix, os Saja Boys e o mundo demoníaco. Escondida, viva, esperando, surgindo como o pássaro vermelho ou o fênix das cinzas do seu passado. Poderosa, misteriosa e sim, ela pode não ser completamente leal. Fontes sugerem que essa nova Hunter poderia trair as Huntrix por dentro. Seja por agenda própria, laços com o mundo demoníaco, ou por razões egoístas como a conexão com Rumi. Podemos imaginar essa Hunter com ciúmes de Rumi. Ela pôde viver abertamente, pôde ser uma estrela e ser aceita pelas amigas, enquanto nossa nova Hunter teve que viver nas sombras, odiando constantemente o que ela é. É uma dinâmica interessante que qualquer vilã estaria disposta a explorar. Imagina o drama. Rumi, Mira, Zoe e essa nova menina. 4 idols, uma possivelmente trabalhando contra o grupo. Essa reviravolta viraria completamente a dinâmica que aprendemos a amar. É ousado, é perigoso, e se encaixa no padrão de guerreiras do K-pop, soltando segredos escondidos à vista de todos. E agora para a pergunta que todo mundo está morrendo de saber. Quando a continuação vai sair de verdade? Quando teremos nosso próximo fix do caos das guerreiras do K-pop? Com base na linha do tempo de produção do primeiro filme, analistas estimam que o retorno mais rápido possível poderia ser o verão de 2029. Se prepara, porque com a chegada de dia, as lealdades podem mudar, as alianças podem quebrar e tudo o que pensávamos saber sobre as Huntrix pode explodir em chamas. Guerreiras do K-pop é muito mais profundo do que apresentações chamativas e bangers pop grudentes. Esse filme fala com a gente. Ele nos mostra que os demônios reais não estão espreitando nas sombras. São os medos, as pressões, a vergonha e as expectativas que carregamos por dentro. Aquelas vozes silenciosas que nos dizem todo dia que não somos suficientes. Então vemos Rumi se levantar, sem medo, sem pedir desculpa, assumindo com coragem a própria verdade. E naquele momento, a mensagem é clara. Somos suficientes. Você é suficiente. Todo dia, acordamos e lutamos contra esses demônios internos, criando nosso próprio honeymoon dourado, nosso próprio espaço seguro para nos proteger e nos elevar. Aqui no Stealthy Wise, não só assistimos, cavamos, analisamos, tiramos as lições de vida e os segredos espirituais escondidos que você nem sabia que estavam lá. E pode acreditar, temos ainda mais análises insanas de guerreiras do K-pop e chá quente, chegando para você essa semana. Então aperta esse botão de se inscrever para não perder nada. E vê o vídeo na tela. Estamos revelando os segredos chocantes que os escritores e criadores enterraram bem à vista de todos. Sério, algumas dessas coisas são de explodir a cabeça. Até a próxima. Fique curioso, fique sábio e nunca pare de caçar seus demônios.